A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, seja contigo e com tua casa. E a paz de Deus seja sempre com vocês. Me chamo Narciso, o irmão Narciso. Graça, misericórdia de Deus tem nos sustentado e trazido até aqui. Mais uma vez, sou grato a Deus por trazer mais um pouco aqui da palavra do Senhor. Falar mais um pouco da palavra do Senhor para cada um. Daqueles que Deus dá a oportunidade de ouvir a palavra dele. Graças a Deus que nos traz hoje aqui, meus irmãos, uma palavra, graças a Deus que podemos dizer isso, de bastante importância para a nossa vida. Porque toda a palavra do Senhor é importante para cada um de nós. Para todos quantos é chegado a Ele, para todos quantos querem ouvir e amam ouvir a palavra do Senhor. Em livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 13. Temos alguns versículos aqui, graças de grande importância, de grande bondade para o nosso coração. Fala de Ana, a partir do versículo 13 do capítulo 1 diz: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porquanto da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Meus irmãos e amigos, ouvintes da palavra do Senhor, sabemos que há muitas pessoas que estudam para saber a mente, para descobrir formas de cuidar de depressão, mas são enfermidades da carne. Os homens estudam para descobrir meios para nos ajudar nas nossas enfermidades da nossa carne. Porém, a enfermidade da nossa alma, do nosso espírito, só Deus pode nos curar, só Deus pode nos ajudar. E esse era o caso de Ana, porque ela era uma mulher atribulada por não ter filhos. Queria ter filhos, mas não podia ter. Porém, Deus tinha privado ela até aquele momento de ter filho. Mas, apesar de tudo, ela sendo até afrontada por sua companheira, melhor dizendo, por sua competidora, a qual o marido dela, o esposo dela, tinha outra mulher, e a outra mulher tinha filhos e ela não tinha. Irritava ela porque ficava falando que ela tinha filho e a mulher, e ela, Ana, não tinha filhos. Porém, Ana entregou aquilo nas mãos do Senhor. É o que devemos fazer, meus irmãos. Nunca devemos revidar ninguém por nos afrontar em alguma coisa, mas devemos entregar nas mãos de Deus. Porque aquele que incita alguém à intriga, à briga, à confusão, esse não está sabendo nem o que está falando. Porque diz a palavra do Senhor que vive em sua ignorância de entendimento. Meus irmãos, e ali Ana esteve orando ao Senhor e pedindo a Deus por dar conceição, como diz a Bíblia, por abençoar o seu ventre para que pudesse ter filhos. Mas ali, por falta de direção de Deus, por ele ser um sacerdote, sumo sacerdote, ter seus filhos como sacerdotes, ele era um homem sem direção de Deus, por ele também ser um homem que deixava seus filhos fazer o que bem queria. O povo vinha até ali trazer as suas ofertas para ser julgados, os seus pecados, e eles faziam pouco do que o povo trazia, o povo de Deus. E ali consentia em tudo que seus filhos faziam, não impedia coisa alguma.
Porém, Deus tinha se afastado dele e a voz do Senhor ali era uma coisa muito rara. E é assim, irmãos, que vemos hoje muitos homens sem direção de Deus e querendo tratar das coisas do Senhor. Porém, a nossa aflição é entregue nas mãos do Senhor. E o que diz no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, homens desobedientes a Deus, e não conheciam o Senhor, ou seja, não obedecia a palavra de Deus. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E é assim, irmãos, que muitos vê hoje. Por isso tem tantas pessoas desacreditadas da palavra de Deus. Mesmo a palavra de Deus sendo viva e eficaz, porque ela nunca mudou e nunca vai mudar. Mas muitos têm desprezado os nossos sentimentos para com o Senhor, para fazer as suas próprias vontades. Profecias e mais profecias, regras e mais regras, mas tudo coisa dos homens, e nada vem de Deus. E um profeta, Deus mandou um profeta à casa de Eli para falar com ele, porque ele estava cada vez mais fazendo a vontade de seus filhos e não fazia a vontade de Deus. E no versículo 29 do capítulo 2 ainda diz, o profeta disse para Eli, porque das coices contra o sacrifício, porque despreza os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Meus irmãos, o que vemos aqui é que o mais importante para Deus é a sua oferta. Mas que oferta? O que Deus pede hoje de nós não é sacrifício, porque o profeta Samuel ele ainda disse para o rei Saul, o que mais importa para Deus não é o sacrifício, não é sacrificar, é o obedecer. Obedeça ao Senhor e Ele se agradará do teu coração. É isso que Ele pede. E o sacerdote Eli e seus filhos desprezavam as ofertas do povo de Deus. E muitos têm desprezado a nossa obediência para com o Senhor, para poder fazer as suas próprias vontades. Ensinando coisas dissolutamente que se diz ao mundo do que se diz as coisas de Deus. Para poder agradar a sua mente, para poder agradar aos seus olhos e não o seu coração. Olha só o que diz no capítulo 7 e versículo 38 de São Lucas, ainda falando de Ana. Coisas referente a Ana, coisas referente à nossa alma, ao nosso sentimento da nossa alma, do nosso coração. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento, com perfume. Meus irmãos, minha irmã, meus amigos, quando você chegar diante de Deus com a sua aflição, não se importe se alguém vai ter você como um chorão. Não se importe se alguém vai rir de você porque você
está chorando aos pés do Senhor. Esta mulher, ela tinha uma aflição na sua alma. A Madalena, Maria Madalena. E diante do Senhor, ela só chorava, regava os pés do Senhor com lágrimas, enxugava os pés do Senhor com seus cabelos. E a cabeça do Senhor, com os cabelos da sua cabeça, e aos pés do Senhor ela ungia-los com o perfume. Meus irmãos, não precisa você comprar o seu perfume na Boticário, seu perfume francês, seu perfume da Natura. Não. Da Avon. Não importa. O perfume que Deus quer é a obediência sua. Que você creia nele, creia no Senhor teu Deus de todo o seu coração e com todas as suas forças e da sua alma. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 27, aqui fala da sunamita e seu filho. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para o retirar, o moço do profeta Eliseu. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Olha o que é a direção de Deus na vida de um homem. Ele sabia que Deus encobriu, não deixou ele saber. Falou o profeta Eliseu. Não deixou o profeta Eliseu saber a amargura, a tristeza da alma daquela mulher. Porque Eliseu profetizou na vida daquela mulher que ela teria um filho. E ela teve um filho já na sua idade avançada. E ela disse para ele: não minta para mim. Não minta para mim, dizendo que eu vou ter um filho. Olha a minha idade, olha a idade do meu esposo. Porém, ela teve um filho porque a palavra de Deus se cumpria na boca de Eliseu. Porque Deus se agradava de Eliseu. Deus falava com Eliseu. E Eliseu falava com Deus. Meus irmãos, mas no decorrer de um tempo, aquele menino já grande sofreu uma enfermidade, adoeceu e faleceu. E por isso ela chegou ao profeta Eliseu com aquela amargura. Mas Eliseu disse para ela, disse para Geazi: deixa ela, porque está triste. De Deus encobriu a sua amargura, a sua dor. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe a sua aflição, a sua dor. O homem pode ter o remédio para curar a enfermidade da sua carne, mas não tem para curar da sua alma. Não creia, não deposite a sua confiança no homem, não deposite a sua crença no homem. Não é o homem que vai te curar. Não é o homem que vai satisfazer as vontades do seu espírito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Disse o rei Davi: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. Jó disse que, por certo, Deus se levantaria em seu favor. E não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que Deus também se levantará em nosso favor. Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas aflições. Eu também tenho as minhas aflições, mas aqui eu tenho permanecido firme, crendo no Senhor. Há 22 anos eu venho também com uma luta. Tive paraplégico, hoje sou tetraplégico. 8 anos andei de muleta.
mas tenho 12 anos andando de cadeira de roda. Mas até aqui o Senhor tem sustentado a minha fé. E é isso que eu tenho aprendido e tenho procurado passar também, para que também a sua fé se fortaleça e a sua alegria suba ao céu, porque Deus disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós façamos a vontade dele, ele vai se alegrar e nós vamos nos fortalecer. E a nossa fé só engrandece e só se fortalece perante nosso Deus. Que Deus continue te abençoando e a palavra de Deus seja sempre a prioridade na sua vida. Deus abençoe.